Olá, estamos aqui para subir um degrauzinho a mais em busca do conhecimento. Meu nome é Lindaura Gabriel Coelho, trabalho com filosofia e as nossas reflexões serão sempre filosóficas. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre as origens das ciências humanas. Paulatinamente, pensaremos sobre uma ou mais ciências dentro de ciências humanas. Hoje nós vamos ver apenas sobre a origem, quando surgiu, por que surgiu, qual o contexto que surgiu. Bem, nós vimos aqui que apenas no final do século XIX que as ciências humanas começaram a buscar seu próprio método e algo que as diferenciasse entre si. Causa-se muita estranheza ainda em relação à antropologia, à sociologia, à filosofia, à psicologia. Mas por quê? São ciências bem recentes, aqui próximas de nós, que foi no século XIX. Devido a isso que estamos em constante pesquisa, constante apresentação dessas ciências. Por isso que nós ainda temos muita dificuldade em compreendê-las. Nesse contexto aí do século XIX, existia muito a questão do êxodo rural, a questão da burguesia no poder. Então, começou a surgir muitas indagações em relação ao capitalismo, em relação ao massacre ao ser humano, em relação ao descaso ao ser humano. Então, em detrimento de todo esse contexto, surge então as ciências humanas. Outra coisa, minha gente, dada essa, vamos dizer, modernidade que são as ciências humanas, ainda existem muitas dificuldades metodológicas em relação a essas ciências. Nós vamos citar aqui cinco dificuldades metodológicas. Por que, gente, tantas dificuldades? Porque as ciências humanas, elas voltam-se para o próprio sujeito do conhecimento, que é o ser humano. Então, o que acontece? Nós somos seres complexos. Por isso que a primeira dificuldade metodológica é a complexidade. Ou seja, o comportamento humano, ele resulta de inúmeras influências. Tem a questão da hereditariedade, tem a questão do meio ao qual esse ser humano está inserido, tem a questão dos seus desejos, da sua memória. Então, tudo isso torna-se complexo. Veja bem, a complexidade envolvida em estudar a motivação dos votos numa eleição, por exemplo. Veja como isso é complexo. Como que vários candidatos estão ali propostos para a mesma eleição, e veja, por que cada um é, vamos dizer, observado de uma maneira? Por quê? Olha como que nós humanos somos pessoas especiais, realmente, somos complexos. Nós temos ali um foco de atenção. Se nós colocarmos inúmeras pessoas naquele mesmo foco de atenção, cada uma
vai ter a sua observação no mesmo foco. Então, a primeira dificuldade é a complexidade. A complexidade humana. Somos pessoas totalmente diferentes. Então, o nosso posicionamento também é diferente, porque somos pessoas diferentes. O número 2, a segunda dificuldade, experimentação. Então, veja bem, por que a experimentação também é uma dificuldade? Porque somos seres afetivos e conscientes. Afetivos e conscientes. Ou seja, o ser humano, ele nunca vive a mesma emoção. Ele nunca vive a mesma emoção em relação à mesma situação, por exemplo. Então, de repente, ao fazer uma experimentação, num dado momento, ele está com um certo sentimento, passando por um outro momento na sua vida. Numa segunda experimentação, de repente, com o mesmo objeto, ele não consegue ter a mesma experiência, a mesma perspicácia. Por quê? Porque ele está em outro momento, ele é um ser totalmente diferente. Porque nós, seres humanos, somos pessoas que temos influências, sofremos influências. Então nós temos atitudes diferentes de acordo com o momento, de acordo com a situação, de acordo com o seu contexto histórico daquele momento. Tem uma outra questão da matematicidade. Por que torna-se uma dificuldade? Porque nós, seres humanos, nós não somos número. Nós não somos números. Nós somos emoção, somos razão. Por isso que quando apresenta-se uma experiência filosófica ou sociológica, enfim, uma experiência dentro das ciências humanas, por isso que quando apresenta gráficos, por exemplo, apresenta ali sempre uma legenda embaixo da proximidade. Não existe um número exato. Vou te dar um exemplo. Se você perguntar para qualquer ser humano quantos são 2 mais 2, ele vai dizer 4. Se você perguntar para o mesmo ser humano 10 vezes como ele está, provavelmente ele vai dar 10 respostas diferentes ou até mesmo aproximadas, mas ele não vai dar a mesma resposta. Por que ele não vai dar a mesma resposta? Porque nós somos a mesma pessoa, mas somos diferentes a cada momento. Vamos dizer, tem desvio de comportamento? Não, não é isso. É porque nós somos pessoas influenciáveis pelo contexto. Nós somos pessoas que temos emoção, somos pessoas que temos sentimentos, temos memória. Então eu não posso dar a mesma resposta como eu estou, de manhã, à tarde, à noite, amanhã, daqui a um ano. Não. Terão situações nesse contexto aí que eu vou dar uma resposta diferente. Hoje eu estou bem, hoje eu estou ótima. Eu espero que você não diga eu estou péssima, mas teremos situações que talvez eu diga, neste momento eu estou péssima. Ou seja, como eu vou trabalhar matematicamente os meus sentimentos, as minhas emoções? Não tem como. Então, isso passa a ser uma dificuldade. Por
por isso também que não é raro ouvirmos alguém dizer: ah, qualquer resposta serve para filosofia, para psicologia, e não é verdade, porque vai depender do contexto histórico daquele indivíduo. Um outro item, que é o item 4, é a subjetividade. Veja, a ciência trabalha muito com a objetividade e dentro de ciências humanas nós trabalhamos com a subjetividade, ou seja, com o ser interior, com os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha razão. Torna-se então uma dificuldade. E a quinta dificuldade é a questão da liberdade. A liberdade, por quê? As regularidades na natureza permitem estabelecer leis e, por meio delas, prever a incidência de um fenômeno. Porém, como aceitar a previsão de um comportamento se admitirmos a liberdade humana? Então, a liberdade torna-se uma das dificuldades metodológicas. Nós somos seres livres. Não é como a matemática que está aí taxativo, categórico. E dentro de ciências humanas é mais hipotético. Então é isso aí, minha gente. É um conteúdo muito complexo, muito abrangente. Mas nós vamos nos próximos vídeos continuar falando sobre ciências humanas. Obrigadíssima por ter me acompanhado até aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no meu canal. Continue trazendo sugestões, porque iremos trabalhar com o maior prazer e empenho. Estamos juntos.